Mais uma devocional, Lucas capítulo 7, com a bênção do Deus eterno. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, ouvir atentamente a palavra dele. Aqui o texto que já está em Mateus, que nós já vimos, a cura de um servo do centurião, onde Jesus diz que nem em Israel encontrei tamanha fé. E aqui Lucas ele coloca bem claro a questão do gentil, tá? Aquele que não é judeu. E o centurião romano mostrou uma fé que mesmo Jesus disse que não encontrou essa fé, tamanha fé, em Israel. Aí tem um texto que só está aqui em Lucas, que é a ressurreição do filho de uma viúva. Esse texto aqui é muito bonito, e só está em Lucas, não tem em outro evangelho. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Olha só que coisa interessante. Quando ele estava indo, uma grande multidão com ele, sai da cidade uma outra multidão, onde as pessoas estavam acompanhando o enterro de um menino, filho de uma viúva. Olha só, ela já tinha perdido o marido e agora perde o filho. Então vem aquela multidão triste no enterro, se encontrando com a multidão que estava com Jesus. Jesus trazendo esperança. Aí acontece uma coisa inusitada. Ao se aproximar da porta da cidade, versículo 12, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore, não chore. E depois aproximou-se e tocou no caixão. Eu quero que você tente imaginar a cena, uma cena inusitada. Não foi a mulher que foi a Jesus pedir ajuda, foi Jesus que foi a mulher. Tem dia que a gente não consegue, tem dia que a dor está tão grande que é Deus que vem ao nosso encontro. Guarda isso no teu coração. Jesus se compadeceu, teve compaixão e foi ao encontro dela e disse: Não chore, não chore. Aí põe a mão no caixão, imagina, uma coisa inusitada. E ele disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. E diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A restauração de uma família, a restauração daquela mulher que recebeu de volta o seu filho. Ela nunca pensou que fosse abraçar seu filho de novo. Aqui é o Jesus cheio de amor. Aqui é o Salvador. Aqui é o Jesus que se compadece. Aqui é o Jesus que vai ao encontro da pessoa sofrida. Quando essa pessoa não tem nem força para buscá-lo, Jesus vem ao nosso encontro. Eu quero que você guarde isso no seu coração, tá? Jesus conhece a dor do seu coração, ele sabe o que você passa e ele se compadece da sua dor. E glória a Deus, ele pode resolver a sua dor e pode ressuscitar aquilo que já foi perdido. Ressuscitar o amor na sua vida, a esperança na sua vida, a saúde, a sua família. Deus é o Deus dos milagres. Esse texto aqui, ele é muito, muito, muito profundo, muito profundo. Depois, os discípulos de João Batista são enviados por João para saber se Jesus era o Cristo mesmo que eles estavam esperando. E Jesus ali cura várias pessoas e fala para os discípulos de João: vão e digam para João o que vocês viram. Cegos enxergam, mudos falam, paralíticos andam, e o reino de Deus é pregado às pessoas simples e humildes. Eu sou o Cristo. E aqui ele coloca uma coisa no versículo 28.
Eu já citei isso lá quando nós falamos em Mateus, mas eu quero repetir porque eu acho que é muito importante. 28. Eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Até hoje, João foi o maior homem que pisou aqui, dentre os nascidos de mulher. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque naquela época a intervenção do Espírito Santo era pontual. O Espírito Santo agia pontualmente nas pessoas. Hoje, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, olha só o privilégio que você tem de ter nascido depois de Cristo. O privilégio que você tem ao ponto de Deus olhar e dizer o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, fazendo morada em nós. E no versículo 36, Jesus é ungido por uma pecadora. Esse texto só encontra em Lucas também. O Salvador, aquele que veio salvar o homem pecador, que veio salvar a mulher pecadora. Aconteceu uma coisa interessante. Jesus foi convidado por um dos fariseus para um jantar na sua casa, para uma refeição na sua casa. E quando se deu por si, uma mulher entrou e começou a chorar. E com as lágrimas, ela derramava sobre os pés de Jesus, com o cabelo enxugava e começou a passar um óleo da unção sobre Jesus, um frasco de alabastro com perfume, ou seja, um óleo perfumado, e ela colocou atrás de Jesus, no versículo 38, chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Esse óleo ungido, ou esse óleo perfumado de alabastro, tá? Era um perfume. Então eu quero que você pense comigo. Aquele fariseu olhou e diz a Bíblia que era uma mulher pecadora, provavelmente uma mulher que tinha má fama na cidade, ou uma prostituta, ou uma adúltera, mas é uma mulher que tinha uma má fama na cidade. E aquele homem pensou: se esse fosse de fato profeta, saberia quem é essa mulher, que ela é pecadora, de má fama. Então, olha só a colocação de Jesus. Ele conta uma história e ele diz para aquele fariseu, é, o versículo 40. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Simão era o nome do fariseu. Tinha um homem que devia 50 denários para um patrão. E tinha outro que devia 500 denários. E os dois não tinham condição de pagar. E o homem vai lá, o credor, perdoa os dois. Quem você acha que vai ser mais grato? Aí Simão disse: aquele que devia mais, aquele que foi mais perdoado. E Jesus olhou para ele e disse: você respondeu bem. Aquele que foi muito perdoado vai ser mais grato e vai amar mais. E olha a colocação que ele faz aqui. O versículo 44. Em seguida, depois que Simão, fariseu, falou que aquele a quem tinha perdoado mais era o que ia ser mais grato, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Era o ósculo, era o cumprimento do judeu. Ao invés de apertar a mão, eles beijavam. Era um ósculo, um cumprimento. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei,
Ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse para ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Esse texto aqui é lindíssimo. Porque quando a pessoa tem a justiça própria em si, acha que não cometeu muitos pecados, acha que é muito bom, ela não vai agradecer a Deus, ela não vai buscar Deus, ela não vai amar Deus como aquela pessoa que se vê de fato como pecadora. Aquela pessoa que se vê de fato: eu sou um pecador. E ela vai amar, ela vai mostrar, ela vai agradecer, ela vai experimentar cada dia mais uma comunhão com o Senhor de gratidão. E é isso que eu e você precisamos fazer: despir-nos de toda justiça própria, ver-nos as nossas condições reais de pecadores indignos na presença de Deus, que somos perdoados por Jesus, e agradecer todos os dias com atitudes, porque nós vamos para o céu. Muitas vezes nós não valorizamos o céu porque nós não nos atinamos para o que é o inferno, e é do inferno que Deus nos livrou, e os nossos pecados nos levariam para lá. E Jesus perdoou-os, e nós vamos para os céus. É por isso que nós devemos, todos os dias, demonstrar para o Senhor o nosso amor. É o que aquela mulher fez. A quem muito é perdoado, muito ama. Guarde isso no teu coração, tá? Longe de você, longe de mim, toda e qualquer justiça própria. Porque eu e você devíamos muito para Deus, ao ponto de Deus nos perdoar. Então ame-o acima de tudo. E não se veja como uma pessoa digna do céu pelos teus atos de justiça. Eu e você somos carentes de um Salvador. E Jesus é o nosso Salvador. Seja grato pela sua salvação todos os dias. E agradeça com atitudes para Ele todos os dias. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pelo seu grande amor. Agradecer muito porque o Senhor também diz para mim e diz para todos nós: vá em paz. A sua fé te salvou. Alimente essa fé em nossos corações e traga paz à nossa alma, para sempre sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor livrou-nos do inferno, o Senhor livrou-nos da condenação eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nos ajude. E assim como o Senhor olhou para aquela mulher viúva de Naim, e o Senhor se compadeceu, o Senhor teve misericórdia da dor dela, olhe para nossas dores, olhe, ó Deus, para nós e tenha misericórdia de nós também. Muito obrigado, porque somos teus filhos, e muito obrigado porque podemos te conhecer e conhecer o grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe muito, viu? Muito mesmo. Medite com calma nesse texto. Tem muitas coisas ricas aí que você pode tirar para sua vida, de forma prática, tá? Até amanhã com mais uma devocional. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.